O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São José Operário e 3 pontos nos ajudam em nossa reflexão acerca desta memória de São José. Primeiramente, a normalidade da vida de José, Jesus e Maria em Nazaré. Um segundo aspecto, o trabalho com participação no ser de Deus. E por fim, que o nosso trabalho seja oferecido a Deus, nós o possamos fazer por amor. Interessante nós observarmos sempre nos evangelhos diversas vezes, nos apresenta Jesus que volta à sua terra natal, cidade onde se foi criado, em Nazaré. E muitos se admiram dos seus milagres, das suas pregações, e não compreendem como que ele, o filho do carpinteiro, tem tanta sabedoria, tanto conhecimento, porque de modo algum, ao longo de 30 anos em Nazaré, jamais se desconfiou que ali tivesse algo de extraordinário naquela casa. Uma rotina de trabalho, de oração, das dificuldades inerentes daquele tempo. Ou seja, para os habitantes de Nazaré, era somente mais uma família, como qualquer uma outra, baseada no monótono trabalho de uma carpintaria. Mas aqui tem algo diferente, que nos faz compreender também a nossa vida. O trabalho rotineiro, monótono, também se esconde algo divino. Ou seja, Deus acrescenta à vida de Maria e José coisas inesperadas. A primeira delas, abrigar em sua casa o Filho de Deus. O eterno Filho de Deus que faz morada numa família simples e que quis conviver ao longo de 30 anos a normalidade de uma vida, mostrando assim também que a nossa vida tem esse aspecto de rotina, de oração, de trabalho, de cansaços, de fadigas, de preocupações. Ou seja, Jesus quis ver em tudo a condição humana menos o pecado. E quis também mostrar que o trabalho é um meio de nos levar até Deus. Que nós, vivendo a normalidade da nossa vida, possamos também encontrar Deus. Interessante percebermos também que esses 30 anos de Jesus em Nazaré, quase não se tem notícias. Ou seja, o escondimento de Jesus naquela família mostra também que nós temos algo em nossa casa, em nossa família, que precisamos apreciar. Cada dia mais encontrar o Senhor nos afazeres do dia a dia. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de meditarmos sobre o nome de José. Em hebraico significa Deus acrescentará. Ou seja, Deus acrescentou tantas graças à vida de José. Lhe confiou os maiores tesouros dessa terra, a Virgem Santíssima e seu Filho Jesus Cristo. Assim também, Deus acrescenta na nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho,
as responsabilidades, a vocação que recebemos. Ou seja, Deus vai acrescentando ao longo da nossa vida tantas graças para cumprir bem a nossa missão. Aprendemos de São José. Se Deus nos dá uma missão, também nos dá a graça de cumprir bem esta missão. Por isso, que cada um de nós, que hoje celebramos a memória de São José, possamos pedir a Ele a graça de cumprir bem os nossos deveres, cumprir bem o nosso trabalho, a pontualidade, o esmero em fazer as coisas. Não basta querer fazer alguma coisa, é preciso saber fazer e fazer bem. Uma outra virtude que aprendemos com São José, começar bem e terminar um trabalho. São José Maria Escrivá nos dizia que precisamos ser construtores de colocar a última pedra. Jesus diz, eu sou a pedra angular. Ou seja, nas construções antigas se tinha muitos arcos, construía de cá e de cá o arco. E no centro se colocava aquela pedra angular, aquela pedra que firmava o edifício. Assim também nós precisamos aprender a construir bem a nossa vida, realizar bem o nosso trabalho até a última pedra. Não apenas começar tanta coisa e deixar inacabado. Quantas vezes nos tornamos pessoas que começam uma e outra coisa e nunca termina? Ou seja, nós não podemos ser assim, de projetos em projetos e nunca terminar nenhum. Nós levemos a sério esse colocar a última pedra, a exemplo de São José. Seja nas coisas mais simples do dia a dia. Se começo a lavar uma roupa, que eu possa concluir. Se vou limpar uma casa, que eu possa concluir. Se eu vou fazer uma tarefa da escola, que eu possa concluir. Se eu vou começar um relatório do trabalho, que eu possa concluir. Se eu tenho que estudar para uma prova, que eu possa começar com aquela que eu menos gosto. Porque a tendência nossa é sempre querer fazer aquilo que nós mais gostamos e deixar para depois aquilo que nós temos dificuldade e receios. Ou seja, a virtude está em cumprir bem aquela tarefa que mais me exige e concluir bem. Que nós possamos deixar de ser aquelas pessoas que deixam tudo para depois, que começa 1000 coisas, nada termina. Em outra palavra, nós não podemos querer ser o sal de todos os temperos. Nós precisamos aprender a prudência e a temperança. Ou seja, eu preciso saber onde eu me cabo, onde eu preciso me colocar, onde eu preciso ser útil. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de concluir bem os nossos trabalhos. Um segundo aspecto, nós sabemos pela fé que Deus criou o mundo e o confiou a nós, seus filhos, para que pudéssemos cultivar a terra e cultivando-a, nós pudéssemos prover-se dos bens da criação para o nosso próprio sustento. Por isso, Deus nos criou por amor e também por amor sustenta a nossa vida. E nos deu a capacidade, ou seja, a inteligência de participar dos bens da criação. Somos criaturas de Deus, mas que no mundo nós nos tornamos seres criadores. Todo o trabalho que nós realizamos, ele é o modo de contribuirmos para o progresso da sociedade. Se trabalhamos numa fábrica, numa empresa, produzimos bens ou prestamos serviço às outras pessoas. Somos sempre capazes de nos colocar a serviço das outras pessoas. O trabalho nunca é para nós mesmos um fim em si mesmo. O trabalho é sempre para o outro. É a ocasião que nós temos de servir às outras pessoas. Por isso, olhe para o seu trabalho com a característica principal: eu estou servindo. Servindo a Deus em cada pessoa com a qual me encontro, e eu faço isso por amor. Eu quero amar, eu quero servir. O trabalho que o Senhor me deu, eu quero fazê-lo bem feito. Eu quero fazer como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Porque é Ele que me motiva, é Ele que me inspira a cada instante. E qual é o seu trabalho de hoje? É o estudo? São José Maria Escrivá nos dizia que para o apóstolo moderno, uma hora de estudo equivale a uma hora de oração. Que você possa compreender, hoje eu sou um estudante. Esse é meu trabalho. Eu preciso me preparar bem para ser um bom profissional. Eu preciso me empenhar para entregar o meu melhor. Eu sou um pai de família, eu tenho uma empresa, eu estou num trabalho que eu possa fazer do melhor modo possível. Eu faço porque é o modo com o qual, pelo suor do meu rosto, eu sustento a minha casa com dignidade. O trabalho nunca é um castigo. Muitas vezes, muitas pessoas pensam:
Ah, se Adão e Eva não tivessem pecado, não estaríamos padecendo as dificuldades de ter que trabalhar. Mentira! De modo algum, isso está escrito na Bíblia. Ou seja, o trabalho é um dom de Deus. Nós desenvolvemos a nossa inteligência, o dom do trabalho. A preguiça nunca foi uma virtude, nunca será. Mas o trabalho sim é uma virtude, porque nós participamos do ser de Deus. Ou seja, nós precisamos compreender que o trabalho é o modo comum de nós tornarmos participantes da natureza divina. Que nós possamos amar o nosso trabalho e não nos deixar levar pela preguiça. Depois eu faço, como se aquilo fosse cansativo, se fosse impossível de ser feito. A coisa mais difícil que se tem nessa vida é quando você propõe alguma coisa para a pessoa e ela diz, não tem jeito. Impossível! Tudo tem jeito, depende do empenho, da capacidade, do esforço. O preguiçoso sempre vê, não tem jeito. Ou seja, quão difícil é quando encontramos pessoas que dizem assim, é porque não quer fazer, porque não quis colocar em prática os dons que Deus lhe deu. Não é isso que nós estamos dizendo, que São José significa Deus acrescenta? Se nossas dificuldades, nós pedimos o seu auxílio, Ele acrescentará soluções, Ele acrescentará meios para que nós possamos, pela providência de Deus, realizar aquilo com o qual nos propomos. Portanto, uma das filhas da preguiça é o pessimismo, porque eu não quero me empenhar, portanto, eu não quero me esforçar. Um dos modos que nós encontramos de pessoas preguiçosas é, eu não vou aprender, porque se eu aprender eu tenho que fazer. Então é melhor nem aprender. Ou seja, tem gente que tem isso como lema de vida. Não vou aprender isso não, que depois se eu aprender eu tenho que fazer, é um trabalho a mais. Ou seja, quão difícil é quando pensa que a preguiça é o modo de estar no mundo. Que nós possamos pedir ao Senhor. Terceiro elemento, fazer tudo por amor. Que nós possamos santificar o nosso trabalho. Jesus e José, enquanto trabalhavam na carpintaria, estavam também em constante oração. Assim também ao longo do dia, precisamos lembrar de Deus. Precisamos saber que estamos fazendo por Deus e para Deus. Que nós possamos de fato santificar o nosso trabalho. Primeiramente ao levantar, pedir, Senhor, abençoa as minhas mãos. Abençoa o trabalho de minhas mãos para que seja o teu agrado. Abençoa, Senhor, as pessoas com as quais vou encontrar ao longo desse dia, para que eu seja um reflexo do teu amor, da sua bondade, da sua paciência. Que eu possa, assim como São José, de modo simples, ser também capaz de manifestar em cada detalhe o amor de Deus, na perfeição e na realização de cada uma das tarefas que me foram confiadas. E se nós pedimos a Deus que santifique o nosso trabalho, nós temos a certeza que o Espírito Santo nos auxilia e dá-nos a inteligência para fazer tudo e fazer tudo com perfeição, no tempo certo e do jeito certo. Por isso, esse dia que celebramos São José, possamos também nós, na simplicidade do nosso trabalho, daquilo que nós desenvolvemos, oferecer ao Senhor. Oferecer ao Senhor na certeza, isso é agradável a Deus. O Senhor está abençoando, o Senhor está provendo todo o necessário para a minha família. Porque no fundo, é isso que está em jogo. A cooperação entre Deus e o ser humano. Isso é a graça de Deus. Santo Inácio Loyola nos dizia, reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. É nessa interação entre Deus e o homem que a graça de Deus acontece. À medida que nós correspondemos à graça de Deus, à medida que nós correspondemos aos impulsos do Espírito Santo, a graça de Deus vai crescendo em nós e nós vamos vendo os frutos e os resultados do nosso trabalho. Não queira confiar somente em si mesmo e também não coloque tudo na conta de Deus, mas que você possa se empenhar. É sempre colaboração entre Deus e o homem. Assim viveu São José e assim ele sustentou a Santa Família de Nazaré. Que também nós, trabalhadores e trabalhadoras, possamos, com o suor do nosso rosto, prover o necessário para a nossa casa, porque Ele nos dá as graças necessárias para corresponder ao seu amor e a maior delas é sermos fiéis naquilo que o Senhor nos confiou. Portanto, que São José interceda por cada trabalhador, eles dê sempre a alegria do trabalho. Que nós possamos rezar sempre ao Senhor, nos dê trabalho, nos dê sempre a graça de sustentar a nossa família com dignidade e com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.